O vinho pode estar entre o casal? Um casal cristão pode conviver com vinho? Eu acho que é mais ou menos essa pergunta que nós vamos responder hoje. Tudo bem com vocês, família? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um aconselhamento respondendo e-mails. E eu vou ler para vocês o e-mail de hoje, só para você ver que tem algo a ver com a bebida. Fala assim: paz e graça, irmão Diego. Eu não sou um homem de hábito de consumir vinho. É muito raro mesmo. Mas em muito poucas ocasiões festivas bebo. Mas bebo com muita moderação. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o assunto. Existem irmãos que estudam as Sagradas Escrituras e falam de Noé, em Gênesis 9, que Jesus Cristo transformou a água num vinho não fermentado. A sua opinião é de extrema importância, meu irmão. Agradeço desde já a atenção prestada. Que o Pai Criador lhe abençoe a si e a sua família. Amém. Meu irmão, antes eu vou confessar para vocês que eu fiquei num dilema se eu responderia essa pergunta ou não, porque falar sobre essa questão teológica foge um pouquinho do tema do canal, que não é esse o propósito, mas eu comecei a pensar na quantidade de casamentos que são destruídos por causa da bebida. Eu pensei que realmente seria importante nós abordarmos isso. Bem, biblicamente, se nós pegarmos o assunto vinho, nós temos algumas situações e eu vou ser o mais justo e transparente possível. Você pega Salomão, por exemplo, Salomão ele dá conselhos diretos em relação à bebida. Ele fala que quem se assenta junto com os beberrões são tolos, são ímpios. Ele fala que nós não devemos ficar olhando a bebida quando ela se apresenta muito tentadora. Ele condena o uso de bebidas misturadas e bebidas fortes. Entende-se por bebidas alcoólicas, bebidas fermentadas. E você tem na Bíblia algumas histórias que as bebidas trouxeram consequências muito ruins. Noé, por exemplo, ele planta uma vinha e daquela vinha ele faz um vinho. Acredita-se que fermentou porque ele ficou bêbado e pronto. Lá estava um problema muito grande proveniente disso. Nós temos ainda Não, mas peraí. Eu acho que eu tô confundindo as histórias. Quem plantou uma vinha que deu um grande problema, na verdade, foi Ló. Não foi Ló? Que as filhas dele embebedaram ele. Noé também, né? Ah, é verdade. Noé, o problema do vinho foi a sua nudez. Os filhos viram e pronto, lá estava um dos seus descendentes amaldiçoado. Ló, ele é embebedado pelas filhas e bêbado, agora ele engravida as próprias filhas, elas preocupadas com a descendência. E você vai ter alguns outros episódios em que, movidos pela bebida, grandes coisas aconteceram e coisas terríveis. João Batista, ele perde a cabeça porque o rei bêbado foi inventar de oferecer metade do reino para a filha de Herodias e acabou que ela pediu a cabeça de João Batista. Então, assim, você tem conselhos muito fortes falando assim: não beba, não se aproxime, não se demore olhando para a taça, olhando para a bebida. Se você se assentar com os beberrões, você vai ser um tolo e tal e coisa, e fala da destruição, e terrível. Você tem histórias em que a bebida trouxe destruições terríveis também, como eu citei algumas aqui. De Noé, de Ló, de Herodes e tantos outros. A Bíblia fala mais casos ainda. Então, por um lado, biblicamente nós olhamos e vemos que não é negócio. Do outro lado, nós temos, por exemplo, Paulo, que aconselha
em um determinado momento Timóteo que ele tome um pouco de vinho, porque isso faria bem ao seu estômago. Só que presta atenção, é diferente você falar assim, olha, você toma um pouquinho, porque o seu estômago está ruim e isso vai fazer bem para você. É totalmente diferente de você falar assim, ó, enche a cara. Em um outro momento, nós temos também uma afirmação bíblica de que o vinho alegra o coração, que ele traz um pouco de alegria. O próprio Salomão fala que aquele que bebe, ele esquece dos problemas. E em Eclesiastes, inclusive, ele fala que o pobre, a pessoa que está sofrendo, que está angustiado, devia beber para esquecer os problemas. Olha só. Então você vai tendo na Bíblia fundamentos para quem não quer beber e você tem fundamentos para quem quer beber. Só que assim, eu enxergo e vejo que esses fundamentos para quem quer beber é meio controverso. É meio controverso. Mas tudo bem. Eu falei que eu ia fazer uma análise justa. Tem textos na Bíblia que você pode se segurar e beber? Tem. Tem alguns. Os que te aconselham a não beber são maiores? São maiores. Muito maiores. Ah, Jesus transformou água em vinho. Mas era um vinho não fermentado. Gente, nós não temos essa informação. Eu penso que pode ser que esse vinho tenha sido fermentado. Sabe por quê? Se ele não era fermentado, era apenas o suco da uva. Suco de uva é suco de uva. Lá naquela história, conta-se que os convidados falaram assim, nossa, esse é o melhor. O vinho ele é classificado justamente pela sua fermentação, pela sua textura, pelo seu envelhecimento. Então, eu imagino que sim, pode ser que seja fermentado. E aí, diante disso, alguns falam, não, mas Jesus jamais faria o vinho fermentado. Vamos entender. Primeiro, Jesus não bebeu o vinho. A Bíblia não cita que ele bebeu. Segundo, você tem relatos em que o vinho é utilizado em momentos festivos, dentro da cultura de Israel, isso acontecia. Você tem o conselho de Paulo falando, né, a Timóteo, ó, Timóteo, bebe um pouquinho de vinho, vai fazer bem, né, pro seu estômago e tal. Então você tem essa associação. Então, sendo bem justo, dá a entender que pode e que não pode. Vamos fazer o seguinte, nós vamos classificar no primeiro momento essa questão do vinho como um pecado que não é para a morte. Por quê? Porque para nós olharmos direito, nós vamos ter que pegar algumas outras associações. Por exemplo, a Bíblia fala assim que tudo me é lícito. Então, dentre essa licitude, beber vinho é lícito. Certo. Mas a Bíblia também fala logo a seguir que nem tudo me convém. Até que ponto beber vinho me é conveniente? A Bíblia fala que quer comais, quer bebais, eu devo fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Certo. Então, diante dessa premissa, o beber vinho, eu estou dando um bom testemunho ao meu irmão? Eu estou fazendo isso para a honra e glória do Senhor? Ou apenas estou pensando no meu desejo carnal? Quero apenas ficar alegre, quero apenas esquecer dos problemas. Outro ponto a se considerar. A bebida fermentada ou alcoolizada, ela afeta diretamente o nosso raciocínio. E a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. O templo do Senhor, que nós tínhamos como modelo o templo de Israel, dentre todas as coisas que poderiam adentrar aquele lugar, fermento não entrava. Bebida alcoólica não entrava. Porque o fermento é símbolo do pecado. Diante disso, hoje, eu fermentar o meu corpo, eu ingerir a bebida alcoólica, e isso afetar a minha razão, fazer com que eu tenha comportamentos vexatórios, fazer com que eu difame a minha família, o meu nome, a minha honra, certamente isso não é uma escolha inteligente, não é uma escolha prudente. Dentro daquilo que a Bíblia me aconselha de eu ser uma pessoa irrepreensível, a bebida alcoólica, ela rompe com esse compromisso. E eu me torno, sim, alguém repreensível.
Uma outra questão que nós também precisamos analisar. Além dessa questão inconsciente, desse estado irracional que eu fico quando estou sob o efeito do álcool, eu também preciso compreender que a bebida alcoólica, ela tem um forte poder de viciar. Ela pode me causar a dependência dela. E uma vez que eu me torno dependente dela, agora já não é mais uma questão de eu analisar, eu posso ou não posso beber. Agora é uma questão que eu me torno escravo dela. E eu não consigo sair dela. A partir desse momento, ela se torna um grande problema. Eu lembro de Jó, numa das características que Deus cita a respeito dele, fala assim, olha, viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Desviar-se do mal. Se eu sei que a bebida fermentada, ela é capaz de destruir a minha vida, ela é capaz de me fazer passar vergonha, ela é capaz de fazer com que eu desonre a Deus, ela é capaz de contaminar o meu templo, que é o templo do Espírito Santo, e ela é capaz de me tornar escravo dela e levar-me à ruína, como leva a milhares, é prudência minha eu me desviar desse caminho. Então eu não vou me demorar diante do vinho, eu não vou contaminar o meu corpo, ainda que seja um pouco, ainda que seja moderadamente. A moderação, ela é relativa. Dependendo da sua resistência, do tempo de efeito que a bebida faz, eu modero sobre o quanto meu corpo está condicionado. Se eu tomar hoje uma taça de vinho, pode ser que eu fique alcoolizado. Mas amanhã, uma taça já não é capaz de me alcoolizar. Moderadamente, eu vou tomar já 2 taças. Mas pode ser que na próxima festa, 2 taças não vai fazer efeito nenhum. Eu tomo 4. E quando eu percebo, o moderado ele se torna todos os dias, a todo instante, garrafas e garrafas de bebida alcoólica. Então, por prudência, por todos esses pontos que eu destaquei, além da questão do vinho, recomenda-se então que não tome vinho. Por fim, eu vou trazer outros 2 argumentos. O primeiro argumento final que eu quero trazer é o seguinte: pode ser que eu consiga me dominar. Eu sei que eu não consigo e eu sei que você não consegue. Mas eu vou caminhar com aqueles que gostam de beber e vamos supor que você é forte, você consegue se controlar. Mas e o seu irmão? O seu irmão não é forte. O seu irmão vai te ver bebendo e ele vai querer te acompanhar. Ele vai falar, por que aquele pode e eu não posso? Ele é melhor do que eu? Não, não é. Então eu vou tomar um pouco. E de repente, pelo meu exemplo, pelo meu testemunho, eu destruo a vida do meu irmão. E ainda, agora, no segundo ponto, acerca dessa questão do testemunho, eu preciso entender que a Bíblia fala, se eu faço algo que escandaliza o meu irmão, então eu não devo fazer porque eu peco. Se essa é uma questão polêmica, não beba. Simplesmente não faça isso. E para terminar, eu sei que muitos vão argumentar, tem que beber sim. Gente, só vai defender a bebida alcoólica aqueles que bebem. Você não vai encontrar aqui nos comentários uma mãe de família que perdeu o pai para bebida, que perdeu o marido para bebida, que já foi pegar filho em hospital em coma alcoólico, falando assim, eu vi teologicamente, biblicamente, pode beber sim, gente. A minha opinião é que pode beber. Você não vai achar isso. Você vai achar pessoas que bebem, pessoas que têm adegas em casa, pessoas que bebem todas as noites, nem que seja um pouquinho para dormir, nem que seja todo final de semana. Essas pessoas vão dizer, não, mas é lícito, não, Jesus transformou água em vinho, não, olha lá, Paulo, o Diego mesmo comentou lá que Paulo, tudo me é lícito. Gente, são os argumentos de quem quer beber. E aí nós vamos para um outro problema, porque aí agora se eu vou defender uma vontade pessoal, eu posso estar levando milhares de pessoas ao erro.
e essas pessoas, elas vindo a pecar por minha causa, eu me torno responsável por isso. Por isso, deixe nos comentários a sua opinião. Se você gosta de beber, escreva seu comentário e leia ele. Veja se esse comentário não está contaminado pelo seu desejo, por esse ímpeto, essa vontade descontrolada pela bebida. E aí você pondere se você clica em enviar o comentário ou não. Usem isso como termômetro, viu? Eu já vi muitos líderes religiosos que fazem pregações bonitas e falam, irmãos, o que contamina o corpo não é o que entra, é o que sai. Ah, porque é um pouquinho de moderação, porque alegra o coração. Quando você vai descobrir, é um cachaceiro. E é o cara que quando bebe agride a esposa, agride os filhos, envergonha o nome da família. Então, assim, preste atenção nisso. A Bíblia dá indícios de que você pode beber? Até dá. Os exemplos, as instruções para que você não beba são muito maiores. Existe um texto que proíbe você abertamente? Não. Mas existem associações, existem princípios que recomendam que você não faça isso. Quer seja pelo exemplo no momento, quer seja pelo que a bebida pode ocasionar na sua vida e na vida de outras pessoas. E além do mais, se você beber fora do ambiente da sua casa, você não pode dirigir, porque isso é crime. Se você beber num ambiente familiar, como é que você gerencia isso naquilo que você está educando as crianças presentes, seus filhos, os filhos dos outros? Como é que você passa a mensagem para as outras pessoas que estão vendo você com uma taça, que aquela é apenas a primeira e não é a 10ª, a 20ª? Pondere muito bem. A minha palavra, para que ninguém diga que eu fiquei em cima do muro, é: não se deve beber. Mas eu tentei ser o mais justo possível, ponderar todas as coisas para que você tome a sua decisão por si mesmo. Tome a sua decisão, não tome vinho. E aí, gostou? Merece um like esse trocadilho, não merece? Deixa aí o like, se inscreva no canal e eu espero te encontrar num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.